Gurizada, o negócio é o seguinte, conversei com o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, sobre o atual momento do time colorado, que a gente sabe, não é nada bom, e vou reproduzir esta conversa aqui nesse vídeo, mas já vou antecipando. O Internacional sofreu com esta e sofre ainda com a derrota deste Grenal que decidiu o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Vamos lá então, gurizada, vamos falar sobre o atual momento do Internacional, eliminado do Campeonato Gaúcho e que vai agora estrear fora de casa contra o Curitiba no Campeonato Brasileiro. Antes eu te convido para que você se inscreva no meu canal. Vai ali, ó, inscrever-se. Não está inscrito ainda? Então vai ali, te inscreve no canal. Jornalismo esportivo, foco na dupla Grenal, tratado com isenção editorial, com imparcialidade. Foco na dupla, outros assuntos passam por aqui, te inscreve aí. Opinião, informação, análise e você participando aí nos comentários. Fique à vontade para divergir, não tem problema algum, desde que esteja de forma saudável e em condições normais de temperatura e pressão. Te inscreveu? Deixou o teu like? Vamos em frente. Bom, hoje eu conversei com o presidente Marcelo Medeiros e até fiz uma cobrança a ele que estava considerando que ele estava um pouco sumido num momento difícil do clube. O presidente me explicou que espera que neste momento outros dirigentes do clube ocupem esse espaço para falar, para usar a mídia para falar ao associado. Eu penso diferente, eu acho que esse é o momento do presidente. O Internacional não tem hoje no seu corpo diretivo nenhum dirigente com o tamanho do presidente Marcelo Medeiros, que além de ter o código genético do clube, por ser sobrinho de presidente, neto de ex-presidente, sobrinho de ex-presidente, filho de ex-presidente, conhece o clube, passou pelo departamento de futebol, é presidente, já está entrando no seu quarto e último ano. Eu acho que esse era o momento em que ele deveria aparecer para conversar especialmente com a imprensa para chegar um recado ao torcedor. Eu acho isso já faz alguns dias, desde que o Internacional perdeu aquele clássico lá no Centenário, eu senti uma certa ausência do departamento de futebol colorado, especialmente do seu vice-presidente Alessandro Barcelos. E, aliás, verbalizei isso ao Alessandro, quando liguei um dia para ele para colher algumas informações, que esse é o momento que o dirigente tem que aparecer. Neste momento, esta é a hora em que o dirigente deve entrar em campo. E me parece que o presidente Marcelo Medeiros também poderia cumprir isso agora, ele pensa diferente e a gente tem que respeitar. Mas o presidente me fez uma frase que eu acho que ela é emblemática. A pancada foi forte. Palavras literais do presidente Marcelo Medeiros. A pancada foi forte. Isso tem um lado positivo, isso tem um lado saudável. Mostra que a direção do Internacional sentiu o golpe de perder 3 Grenais em 4 disputados e perder desta forma, principalmente isso, um Grenal como esse, agora na Arena, com o Grêmio sobrando em campo, com uma atitude ruim, que o presidente inclusive identificou, que a atitude esteve muito longe do que era esperado, e a pancada foi forte, traduz o que a direção do Internacional está sentindo. Se a direção terá competência para assumir essa pancada e transformá-la numa reação, isso eu não tenho essa convicção, porque eu continuo achando que o departamento de futebol do clube, em alguns momentos, é um pouco passivo, excessivamente passivo. Se não vejamos, D'Alessandro tem chilique, ataca desnecessariamente o presidente da federação, corre o risco de ser punido, suspenso e não está à disposição do Cudê para o Grenal. Ninguém fez nada. Cudê reclama do gramado como se fosse uma justificativa, o Inter acha normal. O Cudê diz que se for para jogar em gramado assim, ruim assim, é melhor contratar outro treinador, e o Internacional passa a mão na cabeça. Bem, essa é a minha opinião. Acho que o departamento de futebol do Inter tem que ter um discurso mais forte, em alguns momentos tem que se impor. Eu acho que é assim que o Alessandro Barcelos vai conquistar uma liderança, que ele está trabalhando para isso, que ele está lutando por isso. Eu acho que é assim, ele tem que se impor. Não é a questão de criar atrito no vestiário, mas em alguns momentos o dirigente tem que mostrar uma reação e uma indignação. E eu não estou falando de grito. A indignação pode ser mostrada com muita serenidade, mas com palavras mais fortes. E eu não vi isso do departamento de futebol do Internacional. Uma outra questão, porque, claro, o Cudê disputou 4 clássicos, empatou 1 em 12 pontos em Grenais esse ano, ele tem 1 ponto, perdeu 3, tem um Campeonato Brasileiro, o Inter foi eliminado do Campeonato Gaúcho, que talvez fosse a última oportunidade para essa gestão ganhar um título, ou a oportunidade mais concreta. A gestão não conseguiu ganhar nenhum Campeonato Gaúcho, teve um que perdeu para o Novo Hamburgo, então já se começa a falar daqui a pouco numa sequência de trabalho. O presidente Medeiros me garantiu que não há hipótese de saída de Eduardo Cudê, que a contratação do técnico argentino, ele pensa, é um projeto a longo prazo. É um conceito de futebol, é algo mais amplo, que claro que o futebol é que vai dar a sustentação, isso todo mundo sabe, mas que é algo mais amplo que talvez
os frutos demorem um pouco a ser colhidos. O presidente não me disse essa frase, que demore, mas na ideia dele é essa, é um trabalho a longo prazo. É um trabalho mais sólido, é um projeto conceitual com o Eduardo Cudê e as suas ideias para o futebol. Então o Cudê não corre risco, se o Inter arrancar no campeonato tropeçando, com dificuldades, na manifestação do presidente Marcelo Medeiros, o técnico Eduardo Cudê não corre nenhum risco. Mas ele também entende que o momento é difícil, que o time tem que reagir, que o time tem que crescer, não considerou muito os protestos que aconteceram no Beira-Rio, nem as faixas, que ele achou até curioso, isso é um fato interessante. As faixas foram colocadas e ninguém apareceu. E tem faixa que dá um nítido teor político, porque justamente ataca o movimento que esteve por trás da candidatura de Marcelo Medeiros. Hoje ele não é vinculado ao movimento, hoje está lá como presidente do clube. Ele pode ter uma vinculação de algum movimento, mas hoje ele não é o líder de um movimento, integrante de um movimento. Assim como o presidente da República ou o prefeito, eles são prefeito da cidade. O prefeito da cidade é prefeito para todos, porto-alegrenses, e não só para quem votou nele, o presidente, o governador e o presidente do Inter e Grêmio também é assim. Eles são presidentes de todos os sócios, os torcedores, os funcionários, ou de Grêmio ou de Internacional. E tá certo esse entendimento. Então a história das faixas é curiosa, né? O pessoal foi lá, botou a faixa, ninguém apareceu e depois fizeram fotos e espalharam pelas redes sociais e não apareceram. O que isso parece? Que é um movimento político. E com relação aos manifestantes que foram no Beira-Rio, tentaram invadir, soltaram foguetes, houve uma preocupação por parte do presidente Medeiros, justamente por isso, essa questão agressiva, que pode machucar, como é que alguém vai estar com um foguete lá, tentar invadir. E isso sim o presidente ponderou. E ponderou outras questões que apareceram nas imagens, que praticamente condenam aqueles participantes daquele movimento, né? Hábitos ali que não são os hábitos mais corretos, né? As pessoas ali envolvidas em algumas situações que, na minha opinião, são, no mínimo, comprometedoras e desqualificam completamente o protesto. E eu acho o protesto legítimo. Com faixa, eventualmente com apupo, com grito, desde que não se tenha agressividade, ok, faz parte. Se vai dar mais futebol ao Inter ou não, eu não sei. Mas eu acho que também o protesto, eu falei isso no Donos da Bola da Band TV hoje, ele acontece porque há um vácuo. Como os dirigentes não se manifestam com a veemência que o momento exige, o torcedor se sente indignado e vai lá ele para protestar. Não vai agregar mais futebol, não vai mudar o ambiente colorado, não vai agregar indignação, mas um protesto, quando saudável, e me parece que esse não é o caso, eu acho que ele é legítimo. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.